Bom, nós passamos a palavra agora ao engenheiro Mário Viana Júnior, diretor-presidente da NEAC. Ele vai coordenar os trabalhos finais desse encontro, ele juntamente com o presidente da Caixa, que chega daqui a pouquinho, doutor Jorge Hereda, e também o ministro das Cidades, Gilberto Ock. Portanto, com a palavra, o engenheiro Mário Viana Júnior para coordenar os trabalhos finais deste encontro. Boa tarde a todos. Gente, antes de a gente continuar aqui com o painel, um esclarecimento, né, porque esse finalzinho aqui do evento está sendo assim construído à medida que as coisas vão acontecendo. Como a gente vai ter a passagem do ministro por aqui, e a gente ficou sabendo agora há pouco que ele está trazendo uma apresentação para mostrar para a gente, aí a gente tinha combinado que o Nabil ia falando, isso foi ótimo, a gente teve direito a uma aula magna, né, desse instrumento fantástico que está sendo implementado lá em São Paulo, né? Tanto que ele teria 15 minutos, você deve ter percebido que ele foi falando, um tema muito interessante, foi ótimo para nós todos. E aí a gente tinha pensado assim, vai falando, Nabil, aí na hora que o ministro chegar, ele fala, ele tem pressa também, que ele tem que pegar o voo dele, e aí depois a gente continua o painel e tal, aí é o tempo do Hereda chegar também. Assim, a gente está construindo. Na verdade, o ministro atrasou um pouco mais. Chegou? Ótimo. Você vê como as coisas dão certo. Assim? Não, então, aí a gente vai fazer do jeito que estava planejado. O ministro chega agora, ele faz a fala, faz a apresentação, aí depois ele vai precisar sair rapidamente para pegar o voo dele. Nós vamos retomar aqui o nosso painel e ali, já chegou. Bom, está chegando aqui o ministro Gilberto Magalhães Ock, ministro das Cidades. Ele veio para o encerramento deste encontro. Para quem não sabe, o doutor Gilberto Ock é bastante conhecido aqui de todos nós sergipanos. Ele é sergipano de coração, é mineiro de nascimento, mas é sergipano de coração, porque ele atuou há algum tempo aqui na Caixa Econômica, na Superintendência, fez grandes amigos e, em especial, fez um bom trabalho, ele juntamente com sua esposa, à frente aqui da Caixa Econômica Federal, aqui em Sergipe. Ministro, seja bem-vindo. O doutor vai fazer a saudação para o senhor neste momento, presidente aqui da NEAC, doutor Mário. Bom, ele já falou tanto, né? Senhor ministro, por favor, queira juntar-se a nós aqui. Vou dar uma respirada, né? Boa tarde. É uma correria, hoje foi corrido, mas foi daqueles dias que a gente está correndo, mas não está cansado. Eu primeiro quero pedir desculpa aí a todos. Eu tinha prometido ao Mário que viria aqui na abertura. E aí a agenda, infelizmente, ela não foi possível de estar aqui. Aí eu combinei com o presidente Hereda, falando, vamos fazer o encerramento lá. Vamos lá no último dia, né? Aí programamos toda a nossa agenda, mas a agenda hoje foi intensa. E conseguimos sair ali agora de um outro evento, que eu acho que ele é fundamental aí para o Brasil. Estávamos ali assinando contratos de habitação, e principalmente para aquelas famílias que são mais carentes, às vezes aquele povo que a gente acha que não existe, mas ele existe e está aí demandando por uma situação melhor de vida. Então, nós tivemos lá agora, encerrando agora e sair correndo de lá, mas lamentavelmente ainda tem que pegar um voo, decola às 19 horas, ele decola. Mas me sinto muito honrado aqui, Mário, de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite e dizer que serei breve aqui na minha apresentação, mas é uma apresentação, talvez um pedaço de prestação de contas e também um cenário daquilo que temos pela frente
para que a gente possa até aproveitar aquilo que estamos construindo, para que não só vocês, mas que os demais profissionais possam aproveitar e dar um sinal de uma revigorada, principalmente aí para os profissionais de engenharia e de arquitetura do Brasil. Quero aqui cumprimentar o Nabil, vereador por São Paulo, o Cid Blanco, assessor da ONU, quem eu já tive a oportunidade de conhecer, a Maristela, que me recebeu, tudo bem? E a todos os senhores. Essa apresentação, ela é um pouco da evolução daquilo que estamos construindo, com uma perspectiva. São poucos slides e alguns exemplos, e eu prometo não cansá-los. Pode passar? O Ministério das Cidades, dentro dessa política de desenvolvimento urbano, tem aí esses 4 grandes eixos, né, que nós trabalhamos. Primeiro, a questão do saneamento, com abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem, é um eixo que estamos investindo, e os senhores vão ver aí mais para frente, o volume de recursos que estamos disponibilizando e investindo nessas obras. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa já de conhecimento de todos, lançado em 2009, chegamos a aproximadamente 3 milhões e 570 mil unidades contratadas, vamos dizer, até meados do mês passado. Acho que já estamos bem próximos aí de 3 milhões e 600 mil unidades, de um total de 3 milhões e 750 até o final do ano, que essa é a meta do programa Minha Casa Minha Vida. Na questão da urbanização de assentamentos precários, também aproveitamos por uma outra linha, aproveitamos o Minha Casa Minha Vida, mas também com uma intervenção urbana dentro desse programa. Na questão da mobilidade urbana, grande demanda dos últimos anos, muito mais latente em meados do ano passado, e que originou a necessidade e também a realidade do anúncio da presidenta Dilma com o Pacto da Mobilidade, inserindo aí mais 50 bilhões de reais para investimentos em mobilidade urbana no país. E a depender da realidade de cada cidade, nós estamos trabalhando na questão dos modais que estão ali. Então, BRT, corredores, VLT e metrô. Existem outros, né, como faixas exclusivas. Quem é do Rio Grande do Sul aqui conhece o aeromóvel. Nós temos outros como o monotrilho. Então, nós temos diversos modais atuando na questão da mobilidade urbana. E ali, finalizando, os programas urbanos de acessibilidade, principalmente essa questão da regularização fundiária, que exige um trabalho enorme de estudos para que a gente possa dar a devida regularidade nas propriedades que muitas vezes nascem e crescem em áreas desordenadas. E a gestão de riscos e prevenção de deslizamentos em costas, que acabou por nos levar, Ministério das Cidades, Governo Federal, a uma grande parceria com o Japão, porque o Japão ele tem vivido e tem experiências na questão dos desastres naturais. Então, a partir dos desastres que tivemos aqui, com enchentes e deslizamentos, nós firmamos essa parceria com o Japão e temos tido esse intercâmbio, não só de técnicos do Japão que nos apoiam em estudos e projetos aqui para o Brasil, mas também de técnicos do Ministério das Cidades que gradativamente e permanentemente estão indo se capacitar e ter um aprendizado lá no Japão. Na próxima tela, a gente fala de alguns valores importantes
de investimentos no Brasil e que eu tenho absoluta certeza que a gente talvez não tenha tido investimentos desse montante em nenhum outro momento nesse país. Então, para a habitação, para o programa Minha Casa Minha Vida, a nossa expectativa é de chegarmos aí a 240 bilhões, só para vocês terem uma ideia, nós já chegamos em investimentos do Minha Casa Minha Vida em 223 bilhões de reais. Então, aqui, faltando aquilo que vai contratar com subsídio, com financiamento, os investimentos do programa Minha Casa Minha Vida são dessa natureza. Na questão da mobilidade urbana, já em 2011, com o PAC 2 e também ainda já antes disso, com o PAC 1, nós, como governo federal, já havíamos anunciado investimentos de 90 bilhões de reais. Agora, com o Pacto da Mobilidade, 93 bilhões de reais, com o Pacto da Mobilidade, mais 50 bilhões de reais, e aí contemplando inicialmente as capitais, cidades acima de 1 milhão de habitantes, e com o Pacto da Mobilidade, nós aí já ampliamos o leque. Nós temos capitais, nós tínhamos, se não me engano, 7 capitais no Brasil que tem menos de 400 mil habitantes, no censo do IBGE, Aracaju era uma delas, algumas capitais da região norte também não tinham 400 mil habitantes, mas por uma decisão de governo, o governo estabeleceu a prioridade para todas as capitais brasileiras, mais as cidades acima de 400 mil habitantes. Então, hoje nós já temos um universo maior do que aquele que foi iniciado com cidades acima de 1 milhão de habitantes. Então, os investimentos em mobilidade são de 143 bilhões, em saneamento, retomando, e agora com a certeza da aprovação do Plano Nacional de Saneamento, de que se estabelece uma política de saneamento para o país, nós vamos investir 92 bilhões de reais, já temos uma carteira da ordem de 83 bilhões de reais, é a nossa carteira. Em programas urbanos, naquela questão da contenção de encostas e áreas de risco, nós temos um valor de 2 bilhões de reais. Aqui, como um exemplo, uma série histórica de investimentos em habitação, então esse já é um histórico, uma prestação de contas, mas também um cenário, né? A se manter os investimentos em habitação e a se manter o anúncio que a presidenta fez de mais 3 milhões de moradias no Minha Casa Minha Vida 3, previsto para o quadriênio de 2015 a 2018, eu considero que nós deveremos manter os investimentos dentro desses parâmetros que aí estão de produção de moradias. É claro que aí está um total de produção de moradias, Brasil como um todo, o programa Minha Casa Minha Vida está aí também, mas temos aí o SBPE, as operações com FGTS, as do setor privado, então esses são os investimentos em habitação no país que nós estamos resgatando. Apesar de esse grande esforço, né, o déficit ainda é grande e há uma necessidade de se manter os investimentos todos os próximos anos aí para que a gente possa, se não reduzir significativamente o déficit habitacional, nós vamos ter que trabalhar para reduzi-lo gradativamente e aí com uma perspectiva de longo prazo para termos um déficit que seja compatível com o tamanho da nossa população e as necessidades da sociedade. Seguindo, um outro cenário, e dentro de uma série histórica também, na questão do saneamento, a gente pode ver ali que a linha vermelha, ela é a linha de abastecimento de água urbana. Aí nós não estamos considerando as áreas rurais, né? Há uma sinalização de que se nós considerarmos as áreas rurais, esse índice cairá para menos de 90%. Então, a linha vermelha
é o abastecimento de água. Então, nós evoluímos na última década, né, cerca de 5%, 5,5% no abastecimento, na cobertura de abastecimento de água na área urbana. Temos que considerar também que houve um incremento cada vez maior da migração para a área urbana e também do aumento da população brasileira. A linha roxa, ao lado da vermelha, é a coleta de resíduos sólidos, aí também considerando a questão urbana. Então, estamos trabalhando nesses mesmos patamares, com um bom desempenho em coleta. Estou falando de coleta, não estou falando do tratamento do resíduo sólido, que é uma outra questão que está em pauta, que agora em agosto venceu o prazo legal para que os municípios tivessem não só o seu plano de resíduo sólido, mas também as soluções para a questão do resíduo sólido, e isso está numa nova discussão, até porque dos 5.500 municípios, nós tivemos apenas 1/3 deles cumprindo essa determinação legal. Então, esse é um tema que vai estar efetivamente nessa pauta nos próximos meses, para que a gente possa encontrar alternativas para que a questão do resíduo sólido ela seja solucionada ao longo do tempo. A linha azul, ela é o percentual de esgoto, tratado, né, em relação ao coletado. A linha verde é o coletado. Chegamos a 65,5%, tivemos em todos esses itens evolução ao longo dos anos, né? Considerando também o aumento da população, o aumento da demanda, a produção de novas habitações no âmbito urbano. Então, nós estamos falando todo aqui. Agora, a questão da coleta do esgoto, que é a linha verde, nós com 65% de coleta de esgoto na área urbana brasileira, ela nos coloca também numa situação de perspectiva, de necessidade de melhoria, porque eu só tenho, desses 65%, eu só tenho 69,4% de tratamento daquilo que é coletado. Então, eu tenho rede, nós não estamos considerando aqui a questão das fossas, né, porque aí estamos tratando apenas de rede coletora de esgoto e também do tratamento disso que é coletado nessas redes. Então, nós estamos tratando disso. Segregamos um pouco para que a gente tenha uma noção efetiva do que é que estamos falando de rede de esgoto e tratamento do esgoto coletado. A próxima tela são os nossos desafios, né? Temos um desafio já estabelecido, que é de entregar mais de 1.800.000 moradias, que já estão contratadas, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Temos também um desafio de contratar mais 200.000 unidades, porque esse é o número que ainda falta até o ano de 2014, dentro da meta estabelecida de 3.750.000 moradias, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E temos aí também um cenário que é importante, que trouxe uma informação importante a alguns segmentos, em especial ao segmento empresarial e principalmente a da população brasileira, de que tem o anúncio de mais 3 milhões de moradias para o programa Minha Casa Minha Vida 3. Na questão habitacional é isso. Na questão do saneamento, a elevação, esse é o grande desafio. Com o PlanSAB, nós acreditamos que teremos o permanente investimento nos recursos para as obras de saneamento no Brasil. Então, temos essas duas metas de melhorar esse desafio. Temos também, na mobilidade urbana, melhorar o desempenho das obras contratadas e também contratar novas obras, e eu quero destacar
que o governo federal tem investido não só na contratação de obras, mas também no apoio à elaboração de projetos. Então, isso para nós é importante, que dá um sinal de que o governo tem apoiado estados e municípios para a elaboração de projetos. Na prevenção de risco é atender essas famílias e também temos que evoluir cada vez mais no aprimoramento das PPPs. Então, esses são os nossos cenários, os nossos desafios e a busca daquilo que temos pela frente, principalmente relacionado ao Ministério das Cidades, mas com um foco direcionado a esse público que aqui está. As próximas telas são exemplos daquilo que fizemos. Então, aí em São Paulo, essa é uma operação de urbanização, então já é uma realidade, isso foi entregue. Na próxima, é lá em Heliópolis também, são duas grandes intervenções que o governo federal fez na melhoria dentro dos programas de urbanização. Na outra, é um exemplo de uma obra entregue do programa Minha Casa Minha Vida, lá em Feira de Santana. Me parece que a próxima é no Rio de Janeiro. Obras em Caxias do Sul, a próxima, uma nova adutora de água tratada. Eu, aqui no Nordeste, tive há menos de 30 dias atrás, também numa implantação de uma nova adutora no Agreste do estado de Alagoas, que dobra a produção e as oportunidades de água dentro do estado de Alagoas, naquela região. A próxima tela é uma estação de tratamento de esgoto lá em Rio Branco. A outra são exemplos de obras de contenção de encostas na região serrana do Rio de Janeiro e também em Recife, a próxima é em Recife. E por último, as duas últimas telas, elas são as obras de mobilidade que já entregamos. Essa daí é a Transcarioca, no Rio de Janeiro, uma obra enorme, 40 quilômetros de BRT, que liga o aeroporto do Galeão até a Barra da Tijuca. São várias obras de mobilidade, mas essa já está entregue, e aquela anterior é do BRT em Belo Horizonte, que também já está entregue e funcionando, grande parte dela. Lamento ali apenas aquele acidente com a queda do viaduto, que interrompeu a continuação dessa obra nesse momento. Então, era isso que eu queria contribuir com vocês. Acho que fazendo uma prestação de contas, mas também mostrando um grande cenário daquilo que temos que ter pela frente, mas temos uma perspectiva muito boa. Acho que para a Caixa Econômica Federal, empresa que nós representamos aqui, ela tem uma parceria enorme com o governo federal, principalmente com o Ministério das Cidades. É prioritário para o Ministério das Cidades a Caixa Econômica Federal no atendimento das nossas políticas e dos nossos programas, e tenho absoluta certeza que vamos precisar, na evolução, na necessidade que temos de construir, desenvolvermos aí algumas ações que possam nos ajudar, tanto na capacitação, quanto também na melhoria dos processos, para que a gente possa ter alavancado cada vez mais os investimentos, que não são poucos. Nós mostramos aqui 240 bilhões em habitação, 143 bilhões, isso dá 380, mais 90 no saneamento, mais de 450 bilhões de reais nós estamos trabalhando. Então, eu acho que isso fortalece a Caixa Econômica, isso fortalece o governo federal, e eu acho que é uma grande oportunidade. E eu ouvi, há um tempo atrás, o comentário de que fortalece também o segmento representado pelos senhores profissionais de engenharia e arquitetura, não só na elaboração dos projetos, mas também no acompanhamento dessas obras. Então, para nós do governo, para nós todos que somos governo,
é importantíssimo o resgate e a valorização do profissional nesse sentido, de que o Brasil, e isso eu estou falando apenas daquilo que perpassa pelo Ministério das Cidades, não comentamos aqui, né, rodovias, ferrovias, detalhamento maior sobre PPPs, não comentamos aqui outras obras e investimentos em portos e aeroportos que o governo tem feito e que irá fazer ainda. Então, isso para nós nos traz um cenário, primeiro, positivo. Segundo, de que o país tem feito os investimentos na sua totalidade, não digo que na sua necessidade, porém, temos a certeza de que precisamos melhorar muito alguns processos, resgatar a elaboração de projetos, que é uma grande defesa que temos que fazer, e o governo federal tem apoiado nesses dois viés, tanto para recuperar o tempo perdido na execução das obras, mas também para que a gente possa estar apoiando estados e municípios na elaboração de projetos, que é principalmente um grande gargalo para que a gente tenha a execução das obras na celeridade que nós temos. Estava conversando isso ontem com algumas pessoas aqui, ontem não, hoje, pela manhã, com algumas pessoas daqui do estado, e estava dizendo, muitas vezes afirmam que o governo é burocrático, afirmam que a Caixa às vezes é burocrática, afirmam uma série de situações, mas ninguém chega e é verdadeiramente correto quando diz que, na maioria das vezes, nas emendas que todos os senhores conhecem, nos projetos que todos são apresentados, né, nós viabilizamos os recursos e é a partir desse momento que se busca a elaboração de projetos. Até você começar uma obra, mesmo que ela seja essa mais corriqueira que estamos fazendo, de habitação do programa Minha Casa Minha Vida, todos nós aqui temos absoluta certeza que demoramos, no mínimo, de 6 a 12 meses para a elaboração e aprovação em todos os órgãos dos projetos necessários. E aí, quando você for começar uma obra, você já começa a incorrer diretamente na defasagem do preço. Aí, no meio da obra, a obra para porque alguém diz que o preço é insuficiente para acabar a obra. Eu acredito muito que nós vamos ter que investir muito em projetos bem feitos, para que a gente possa, ao chegar com o meu projeto debaixo do braço, seja em qualquer ministério da esplanada, que ele possa ser imediatamente aprovado. E não mais garantir o recurso para uma coisa que, efetivamente, eu não sei nem quanto é que vai custar. Então, essas coisas a gente vai precisar de melhorar, e eu tenho certeza de que, com a disposição que o governo federal tem de resgatar todas essas obras e essas necessidades que acabam vindo da população brasileira, nós vamos ter condições, sim, de melhorar cada dia as condições de infraestrutura desse país, de levar à população o retorno dos impostos que são arrecadados pelo governo, em forma ou de recursos a fundo perdido, ou de recursos do próprio financiamento subsidiado que o governo tem proporcionado a todos os municípios e a todos os estados brasileiros. E também ao setor privado. O setor privado também tem sido contemplado com financiamentos em condições diferenciadas para que a gente possa estruturar cada vez mais as nossas PPPs. Esse é um aprendizado que vamos ter que construir cada vez mais no país para que a gente possa efetivamente melhorar as condições de infraestrutura do nosso país. Então, eu finalizo aqui, fico feliz porque o presidente Hereda já está aqui para não deixar esse microfone vazio. Então, quero... Eu estava terminando, presidente. Então, mas fico feliz aqui com a presença. Eu gostaria de deixar aqui essas informações para os senhores, desejar que a Caixa Econômica continue, a cada dia que passa, essa empresa cada vez mais fortalecida, pelos técnicos que tem, pela empresa que tem, pela gestão que tem, e nós possamos, juntos, construir cada vez mais
um Brasil melhor, um Brasil de oportunidades, um Brasil de obras, que é o que tanto estamos precisando para que possamos crescer permanentemente. Então, um grande abraço, quero agradecer aqui, Mário, mais uma vez, o seu convite e peço mais uma vez, desculpa a todos, gostaria de ficar aqui um pouco mais para que a gente pudesse até participar aqui da dinâmica, mas eu tenho que pegar esse voo agora que decola às 19 horas. Então, mas agradeço, né? Agradeço a todos, tenham todos uma boa noite, muito obrigado, mais uma vez, desculpa a todos aí por essa correria, mas queria trazer para vocês um pouco do cenário, daquilo que tem acontecido e principalmente das nossas expectativas que vão diretamente ao interesse de cada um desses profissionais importantes da Caixa Econômica Federal, que é respeitada, às vezes criticada injustamente, mas às vezes é criticada mesmo. Mas eu tenho certeza que ao final de cada gestão de prefeitos e governadores, eles dormem com a cabeça tranquila, porque ao menos passaram pelo crivo da Caixa Econômica Federal na análise, no acompanhamento das obras e na prestação de contas das suas obras transitadas pela Caixa. Então, parabéns a vocês, que a gente possa construir cada vez com mais dignidade, seriedade e honestidade os caminhos desse país, que às vezes, muitas vezes, nos deparamos com situações na imprensa, na mídia, de desvios. Então, que isso não nos pegue, que isso não passe perto da gente. Então, parabéns à Caixa Econômica pelo trabalho que desenvolve, obrigado à Caixa Econômica pelo apoio que dá ao Ministério das Cidades e ao Governo Federal, não só do Ministério das Cidades, porque sem a Caixa, talvez o Bolsa Família não chegasse a ninguém. Obrigado, uma boa noite a todos vocês. Bom, gente, agradecer bastante ao ministro Gilberto. Esses últimos dias foi uma montanha-russa, assim, para a gente conseguir tê-lo aqui hoje, não foi nada fácil. Eu quero registrar aqui que desde o primeiro momento que eu conversei com ele, faz mais de um mês, assim, eu fiz o convite, ele prontamente aceitou, ele nem sabia que ia ser em Aracaju, depois que eu falei para ele que ia ser em Aracaju, e ele aceitou, inclusive, eu vou confessar aqui para vocês, o painel, aquele painel maravilhoso de ontem, que discutiu a cidade sustentável, eu tinha convidado ele, ele tinha aceitado para fazer a exposição, aí depois, problema de agenda não deu, aí ele falou, mas eu vou garantir, eu vou estar presente na abertura. Eu achei ótimo, porque assim, ele estaria na abertura, o Hereda, que chegou, vocês viram, estaria no fechamento. Eu falei, super encontro, começa em alta, acaba em alta. Registrar também a presença da Rumico, ela chegou agora há pouco, coordenadora da mesa da Contec com a Caixa. Depois, ele não pôde vir na abertura, mas ele falou, não, mas eu vou no encerramento. A gente ficou assim naquela tensão, vem, não vem, como é que vai ser? Não ia dar para ele fazer uma apresentação, ele ia fazer só uma saudação rápida, vocês viram? Ele veio com calma, passou o recado. O Ministério das Cidades, nós atendemos muitos ministérios, mas o Ministério das Cidades é o maior cliente, né? Então, assim, para a gente é uma honra incrível tê-lo aqui, ministro, e a gente queria aproveitar... Deixa eu fazer a leitura do Pronto. E agora a Maristela vai... fazer uma cerimonial. prosseguir aqui com a cerimônia. Bem, ministro Ock, a ANEAC, gostaria de prestar uma homenagem especial. Obrigada. O nosso reconhecimento pela sua atuação à frente do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades, pelos avanços na consolidação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano, especialmente nas áreas de habitação, saneamento, transporte e mobilidade. 6º Encontro Técnico da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa, Aracaju, setembro de 2014. Convido agora o nosso presidente Mário Viana para fazer a entrega, então, desta homenagem ao nosso ministro Gilberto Magalhães Ock.